Olá, amigos da TV Record, uma boa tarde a todos. Está entrando no ar para todo o estado de Santa Catarina o Cidade Alerta SC. Desde já eu peço a licença para entrar na sua casa e trazer as principais notícias aqui do estado. Você que me assiste pelo YouTube, por todo o Brasil, uma boa tarde para você. Muito bem, gente, o Cidade Alerta começa já pegando um destaque nada agradável. Uma menina de 3 anos em Joinville, lá na cidade de Araquari, morreu, deu entrada no hospital. Tem imagens dela aí? Então coloca na tela para mim. Deu entrada no hospital lá de Joinville, da cidade, e morreu. A suspeita é de que o padrasto agredia a criança. Mas não é só isso, não. A suspeita também da mãe que agredia a criança. Temos 3 matérias sobre esse assunto. A matéria que foi passada no SC no ar e no Jornal do Meio-Dia. Temos também a matéria que foi transmitida no RIC Notícias e hoje temos o enterro da menina. A nossa reportagem foi acompanhar o enterro da menina e a comoção era grande e o pedido de justiça. E você vai ver tudo no Cidade Alerta Santa Catarina. Também você vai ver outras matérias. Depois do intervalo, 2 minutos, a gente volta já já. Não sai daí, fica com a gente. Rodrigo Schmidt comanda a informação com a agilidade que você precisa. Balanço Geral Santa Catarina. Muito bem, estamos de volta com Cidade Alerta Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você que me assiste por todo o Brasil, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Caxias, Maranhão, Amazonas, Minas Gerais. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência e fique aqui na minha companhia no Cidade Alerta Santa Catarina. Olha só, gente, uma confusão em uma casa de shows durante a madrugada de sábado terminou com a morte de 2 jovens. O crime aconteceu em Chapecó. Um jovem de 19 anos e uma menina de 15 anos morreram no local. Até agora, 2 suspeitos do crime foram presos. Vamos ver a reportagem aqui na tela do Cidade Alerta. As imagens das câmeras de monitoramento da casa de shows mostram o momento em que o assassino chega no local e começa a atirar. Rodinéia de Melo, de 15 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local. Já o Wellington Bongiovanni, de 19 anos, levou um tiro no peito, chegou a ser socorrido e morreu no hospital. Outras 2 pessoas também foram atingidas, mas não correm risco de morte. Segundo a polícia, o atirador, um jovem de 24 anos, se envolveu em uma confusão dentro da boate. Ele foi retirado pelos seguranças. Bastante irritado com a situação, prometeu que voltaria para se vingar. E foi o que fez, mas acabou atingindo 2 jovens que, segundo as investigações, não tinham nada a ver com a história. Logo depois do crime, a polícia foi até o local e, com base nas imagens das câmeras e no depoimento de testemunhas, conseguiu identificar o atirador. Ainda durante a madrugada, ele foi preso junto com outro rapaz de 29 anos que o ajudou a fugir. Na casa onde eles foram abordados, estava o carro usado na fuga. No veículo, várias manchas de sangue. Já em um matagal próximo à boate, foi encontrado o revólver que possivelmente foi usado no crime. E os policiais, então, de posse dessas informações, sabendo onde mora esse cidadão que foi identificado, foram então até o local, tentou correr, foi seguido a pé por algumas quadras aí, foi capturado e realmente ali foi constatado depois que poderia ser o possível autor e foi encaminhado à delegacia para as devidas providências. Os seguranças da boate foram ouvidos e a Polícia Civil investiga a participação de mais pessoas no crime. A Polícia Civil ela continuará as investigações, ela também tem que apurar as circunstâncias em que ocorreram esses disparos ali e o que pôde observar é que os suspeitos já estão identificados, sendo 2 deles presos e um terceiro que ainda as investigações continuam. Olha, gente, a DEIC de Florianópolis apreende carga de maconha. A droga foi encontrada em um carro com placas de Leblon Regis. O veículo foi perseguido e preso por equipes do DENARC na Delegacia de Investigações Criminais na BR-282.
Roberto da Silva e Valmir Zimmermann Almeida faziam transporte de 100 quilos de maconha e 3 quilos de cocaína. Bom trabalho da DEIC. Vamos ver a reportagem na tela do Cidade Alerta. A droga foi encontrada dentro deste carro vermelho, com placas de Le Bon Regis. Esta foi a segunda grande pegada da DENARC da DEIC em praticamente uma semana. O Del Rey, que foi todo desmontado, foi pego na BR-101 em Pissarras na segunda-feira da semana que passou. Desta vez, o carro que foi perseguido e preso na 282 foi este vermelho, Voyage. Nele estavam Roberto da Silva, natural de Medianeira, no Paraná, e Valmir Zimmermann Almeida, natural de Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul. O carro estava com 100 quilos de maconha e 3 de cocaína. Resultado, houve perseguição. O pessoal aproveitou um local que não tinha fuga, já que era no meio de 2 barrancos, e deu o atraque. Valmir e Roberto foram trazidos para Florianópolis e autuados em flagrante durante a madrugada de hoje. Segunda grande pegada, vocês lembram deste Del Rey? Na semana passada ele foi completamente destruído, viraram o carro do avesso e apreenderam também 130 quilos de maconha. Hoje tinha 100 quilos de maconha e 3 quilos de cocaína dentro do Voyage. A informação que eu tenho é de que no Paraguai está na colheita da maconha, é essa, doutor? Na verdade, como você bem disse, em menos de uma semana é a segunda grande apreensão feita pelo DENARC. A gente acredita que é a época da colheita, né? Então a gente aumenta o nosso trabalho investigativo e estamos aí tendo êxito nesse trabalho feito pelos policiais. Certo, vocês chegaram no Valmir e no Roberto, esses 2 últimos, com informações que vinham lá do Mato Grosso, é isso? Nós recebemos denúncia anônima que um Voyage vermelho estaria trazendo drogas para a Grande Florianópolis. Então agora nós vamos fazer os procedimentos cabíveis e eles vão ser encaminhados para o presídio. A droga, doutor, essa que foi apreendida agora, vinha para cá porque a do Del Rey ia para Criciúma, né? Isso, a droga do Del Rey ia para o sul do estado, a droga agora do Voyage ia para a Grande Florianópolis. Esses 2 indivíduos, o Roberto e o Valmir, moravam aqui ou estão em Cana? O Valmir mora no norte da ilha, nós levantamos essa informação, e o outro indivíduo, o Roberto, ele mora lá na região de fronteira. Muito bem, bom trabalho da DEIC, que apreendeu aí 100 quilos de maconha e 3 de cocaína. É droga pra caramba. Muito bem, gente, vamos agora para o intervalo e você vê depois do intervalo, você vai ver a menina de 3 anos que morreu no hospital e a mãe deu entrada no hospital dizendo que ela caiu de bicicleta com o padrasto e depois que os médicos não são bobo nem nada, viram que era lorota, que era mentira, que era outra história. Você vê isso depois do intervalo, agora você vê imagens ao vivo de Florianópolis. Agora 25 graus na capital, tá calorzinho, tá abafado. A gente volta já já depois do intervalo, não sai daí, fica com a gente. Muito bem, estamos de volta com Cidade Alerta Santa Catarina. Desde já quero agradecer a audiência, muito obrigado pela sua audiência. Fique aqui comigo acompanhando as notícias. Agora eu vou falar uma notícia que eu não sei se o Brasil está sabendo, mas aqui em Santa Catarina tá tendo muita discussão. Uma criança de 3 anos, essa é a primeira parte da reportagem, são 3 matérias, tá bom? Dividimos em 3 matérias. Essa matéria que você vai ver, a primeira matéria, passou no SC no ar e no Jornal do Meio-Dia, aqui de Santa Catarina, mas muitos aqui de Santa Catarina assistiram, mas muitos que me acompanham pelo Brasil não sabem da história. Uma menina de 3 anos morreu depois de ser internada em estado grave no Hospital Infantil de Joinville. A suspeita é de que ela tenha sido espancada pelo padrasto. Você vai ver na matéria, a mãe deu entrada dizendo que ela se acidentou com o padrasto de bicicleta, entrou com
entrou em estado grave no hospital, acabou falecendo, mas os médicos não são bobos em nada, viram que era uma historinha. Vamos ver a reportagem. Por volta das 5h30 da tarde, o Corpo Clínico do Hospital Infantil de Joinville decretou a morte encefálica de Laura Beatriz Cardoso, de 3 anos de idade. Ela deu entrada no local com traumatismo craniano. O atendimento começou 24 horas antes no município de Araquari, quando a mãe da criança chegou na unidade dizendo que a filha teria sido atacada por um cachorro. Não vi nenhuma lesão por nenhum ferimento que caracterizasse esse fato. Realmente não tem. O que ela tinha eram excoriações de um trauma contuso. A polícia militar foi acionada. Ainda na unidade, a criança sofreu uma parada cardíaca. A menina foi transferida às pressas pelo helicóptero Águia. Durante o deslocamento, constatou-se que haviam outros tipos de lesão com a criança. Aí, durante o deslocamento, ela evoluiu o quadro, saindo ali da parada cardiorrespiratória para um quadro instável, porém foi deixada no hospital infantil ainda grave. O padrasto da criança, Rafael Silva dos Santos, de 20 anos, é o principal suspeito de ter cometido as agressões. Segundo o comandante de policiamento regional que acompanhou toda a ação, a mãe mudou a versão dos fatos ao chegar no hospital. Rafael só se apresentou na central de polícia para prestar depoimento depois que a PM realizou buscas pela região. A mãe da criança informou a polícia que ela saiu para trabalhar e deixou a criança com um padrasto de 20 anos de idade. E quando ela chegou do serviço, ela encontrou a criança desmaiada em casa e correu com a criança para o pronto atendimento. Depois de prestar depoimento na Central de Polícia Civil de Joinville, Rafael foi conduzido à unidade prisional de São Francisco do Sul, sob acusação de maus tratos à pessoa indefesa. Ainda de acordo com o tenente, Rafael também é suspeito de ter abusado sexualmente da criança. Foi coletado material e esse material foi mandado para o laboratório em Florianópolis. E dentro dos próximos dias vai confirmar se a criança foi vítima ou não de estupro. Peritos do IGP estiveram no hospital para realizar exames de corpo de delito. Os laudos saem em 10 dias. A criança chegou a passar por cirurgia e ser internada na UTI. Mas cerca de 24 horas depois de dar entrada na unidade, ela não resistiu e acabou falecendo. A família morava há cerca de um mês nessa casa localizada no bairro Porto Grande. Além de Laura, Mary Cardoso também é mãe de um menino de 6 anos de idade. De acordo com este vizinho, a criança também está machucada e disse ter sido agredida pelo padrasto. Passei a mão na canelinha dele e disse que foi o pai, que ele chama de pai. Assim mesmo ele chama de pai ainda, né? Que não é pai dele. E o pai dele bateu com jogou a cadeirinha na canela dele. Ele acha que a irmãzinha está com os olhinhos fechados, não pode falar com ninguém. Foi o que ele delatou para mim, né? Isso machuca muita gente, né? Porque quem é pai e avô sente, né? No início da noite de domingo, familiares do suposto pai biológico da criança estiveram no hospital infantil. Revoltadas, essas mulheres pediam que a polícia militar também levasse a mãe presa em flagrante. Três viaturas da Polícia Militar foram acionadas. Segundo as ex-vizinhas, a mãe da menina era conivente com as agressões. A RIC TV Record também registrou com exclusividade o momento em que a mãe sai pela porta dos fundos do hospital e depois vai embora escoltada no carro da Polícia Militar. Ducemar conhecia a vítima e conta que no dia que a mãe postou essa foto da criança internada no hospital em uma rede social, ela registrou uma denúncia de maus tratos. É de muito tempo que a menina vem sofrendo maus tratos. O conselho me garantiu que eles iam acompanhar. A menina estava aqui no hospital, a menina saiu, foi para casa e aconteceu tudo o que aconteceu e ninguém tomou providência. Então é muito bonito tu ir na televisão e dizer assim, ó, denunciem maus tratos de mulher, de criança, mas quando tu procura ajuda tu não tem, porque se tivesse tido, a Laura não estava morta agora. Porque eu denunciei, eu sei que eu denunciei. Ela e o namorado sem vergonha. E olha no que deu, a menina está morta e não vai acontecer nada com ela. Jonathan Robson Flores se identifica como o pai biológico de Laura. Segundo ele, a criança não foi registrada com o seu sobrenome por causa de um conflito com a mãe da menina. Tive um relacionamento breve com ela, na qual a Laura veio por fim.
nossa briga era por ela registrar a menina sem a minha concepção. No caso, ela queria só, no caso, ela ser mãe, né? E não quis com que eu participasse, mas eu sempre tive a minha mãe, outras pessoas que são mais ligadas a mim, a gente sempre teve muito presente na vida dela. Lutar, né? Justiça e colocar principalmente a verdade, né? Muito bem, gente, essa é a primeira parte. Vocês viram aí o pessoal revoltado, indo em cima da mãe. Claro, não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Para isso tem a justiça brasileira, que é tarda, às vezes falha, mas a maioria das vezes não falha. Agora você vai ver a segunda parte da reportagem. Porque durante a tarde de segunda-feira, isso anteontem, hoje é quarta-feira, anteontem, um homem que se identificava como o pai biológico, que vocês viram aí, o Jonathan, que era o pai que se dizia o pai biológico da criança, tentava junto à Vara da Infância e Juventude de Joinville uma autorização para liberar o corpo. No fórum, tramita o processo de cobrança de pensão alimentícia contra ele, mas o nome de Jonathan não está na certidão de nascimento de Laura, o que retira os poderes legais na decisão do sepultamento. A criança de 3 anos deu entrada no hospital infantil no final da tarde de domingo com a suspeita de traumatismo craniano. Como é que pode vir de bicicleta, cair e dar traumatismo craniano? Tem que ser muito grave. A mãe de Rosemary Cardoso disse que a filha tinha sido atacada por um cachorro. O caso será investigado pela Polícia Civil de Araquari. Inventaram várias notícias sobre isso. Ela inventou vários fatos. Primeiro ela disse que a menina caiu de bicicleta e bateu a cabeça. Depois disse que foi atacada por um cachorro. Aí a polícia já desconfiou, os médicos viram os hematomas e viram que a mãe estava mentindo. Vamos ver a segunda parte da matéria aqui na tela do Cidade Alerta. Durante a tarde, o homem que se identifica como pai biológico da criança tentava, junto à Vara da Infância e Juventude de Joinville, uma autorização para liberar o corpo. No fórum, tramita o processo de cobrança de pensão alimentícia contra ele. Mas o nome de Jonathan não consta na certidão de nascimento de Laura, o que retira os poderes legais na decisão de sepultamento. Jamais me neguei a paternidade da minha filha, tanto que eu tenho fotos, tenho filmagens, tenho minha família inteira, tenho pessoas que me conhecem, que sabem que a menina vivia, quando sempre podia, a menina estava comigo, tanto que no começo desse ano a menina estava comigo, antes de acontecer o primeiro acidente com ela, a menina estava comigo. A criança de 3 anos deu entrada no hospital infantil no final da tarde de domingo, com suspeita de traumatismo craniano. Há suspeitas que ela tenha sido espancada pelo padrasto. Na primeira versão contada à equipe médica, a mãe, Rosemary Cardoso, disse que a filha tinha sido atacada por um cachorro. Eu não vi nenhuma lesão por nenhum ferimento que caracterizasse esse fato. Realmente não tem. O que ela tinha eram escoriações de um trauma contuso. O que a criança apresentava no momento do exame inicial dela era um hematoma e um edema em região frontotemporal esquerda, nessa região aqui. Também um hematoma e um edema na coxa direita. O caso será investigado pela Polícia Civil de Araquari. Na delegacia da cidade não há nenhum registro de boletim de ocorrência envolvendo o nome da mãe. Mas Rosemary Cardoso tem passagens por furto e corrupção de menor. O caso aconteceu em abril do ano passado no município de Joinville. O que o delegado quer saber agora é se a mãe era conivente com os maus-tratos contra a criança. Agora nós vamos buscar informações junto ao Conselho Tutelar para ver se já tinha chegado alguma informação ou se havia algum relatório de atendimento com relação à vítima e à família. O padrasto da criança, Rafael Silva dos Santos, de 20 anos, prestou depoimento e foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos, lesão corporal grave com suspeita de tortura e abuso sexual. Na delegacia, Rafael contou a sua versão da história. Eu saí com a criança no colo porque ela tá com a perna quebrada. Daí nisso o cachorro veio por trás de mim, né? Me mordeu na minha perna aqui, daí eu caí por cima dela. Fiquei por cima dela para os cachorros não avançar nela. Daí nisso os cachorros rasgou minha roupa e a minha faixa aqui da minha perna. Daí eles me avançaram, daí eu fiquei em cima dela até os cachorros saírem, né? E os cachorros saíram, eu peguei e fui para dentro de casa com ela. Daí fui lá, avisei minha tia, meu avô, para ir lá me ajudar. Eu peguei a criança, depois levei para casa. Ela estava consciente, normal. Vamos lá, gente, olha só. Depois de 1 ano no IML, isso é outro caso de outra criança, tá? Porque hoje em dia, meu amigo, onde é que nós vamos parar, não é verdade?
Depois de um ano no ML, o corpo de recém-nascido segue em uma das conservadoras do ML de Blumenau. O bebê foi morto pela mãe logo após do parto. Jéssica Cristina Pereira aguarda o julgamento em liberdade para o crime, até então sem definição na justiça. Com a falta de resolução no caso, o corpo não pode ser liberado do ML. Então o corpo vai ficar lá apodrecendo graças a essa mãe estúpida, que ainda a justiça, um ano depois, não resolveu o caso ainda. Vamos lá, na tela do Cidade Alerta. Jéssica, uma jovem estudante de 20 anos de idade. Uma gravidez que, segundo ela, era indesejada e que mantinha em segredo dentro da própria casa. Não sabíamos que ela estava grávida. Daí ontem à noite a minha esposa chegou e me falou que ela tinha abortado. Vocês não sabiam que ela estava esperando um bebê? Não, até o mês passado a gente brincou. A barriguinha está um pouquinho grande. Eu brinquei com ela, mas ela disse que não. Então a gente acreditou, né? Ela é magra, então não dá para ver nada. Após dar à luz ao filho em casa, a jovem matou o bebê. Foram diversos golpes de tesoura para tirar a vida do recém-nascido. Para o advogado dela, Jéssica não lembra de muitos detalhes do dia do crime. Ela acordou sentindo dores, cólicas, mas não imaginava que ela já estava em trabalho de parto. Então ela se viu tomada pela surpresa da situação em si. Mas desse momento em diante ela não lembra do que exatamente aconteceu. O advogado da jovem tem em mãos um laudo psiquiátrico que foi contratado pela defesa. O documento, de 8 páginas, diz que o crime foi cometido enquanto Jéssica estava em estado puerperal, período após o parto, em que a mulher sofre algumas mudanças fisiológicas que afetam diretamente o comportamento. Homicídio ou infanticídio? O delegado responsável pelo inquérito na época prendeu a moça em flagrante, pois entendeu que se tratava de um assassinato. Pegamos depoimento de familiares, de amigos da Jéssica, e tudo isso fez com que a gente concluísse que houve sim um homicídio, até porque o comportamento dela desde o início da gravidez foi de esconder essa situação e não assumir a criança depois do parto. Então, fizemos autuação em flagrante, ela ficou sob a escolta da Polícia Militar e seria encaminhada ao presídio assim que recebesse alta, mas foi expedido uma liberdade provisória para ela e, por esse motivo, após a alta, ela não foi encaminhada ao presídio. Hoje, Jéssica Cristina Pereira está em casa e responde pelo crime em liberdade, onde aguarda uma posição da Justiça. Jéssica foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A promotora responsável pelo caso, Bartira Dias, não quis gravar entrevista, mas informou através de sua assessoria que o caso corre em segredo de justiça e que a jovem deve ir a júri popular. Também está nas mãos da Justiça o destino do corpo do bebê, que ainda não foi registrado e nem sepultado. No laudo feito na época pelo Instituto Geral de Perícias e entregue para a Polícia Civil, consta que a criança nasceu com vida, ou seja, nasceu, respirou e depois foi assassinada. Mas um ano depois, o corpo do menino, pesando 3,580 kg, permanece aqui dentro desta porta. Aqui é uma das conservadoras do Instituto Médico Legal de Blumenau. O corpo ainda aguarda para ser sepultado, fruto de muitos desencontros. Como foi um caso não muito comum ocorrido por aqui, o Instituto Geral de Perícias de Blumenau explica que não foi possível liberar o corpo da criança por falta de vários documentos. O único foi fornecido pelo hospital, que é a declaração de nascido vivo, mas perdeu a validade solicitada pelo cartório. Na época a gente fez tudo que é da nossa alçada, né? Então o médico fez o exame, emitiu o laudo pericial, o laudo necroscópico, né? E depois a declaração, em seguida a declaração de óbito. Né? Que mãe, né? Tomara que a justiça seja feita para essa criança aí também, tanto a outra lá de Joinville quanto essa de Blumenau, que já está há um ano no ML e até agora não resolveram nada.
Olha só, gente, agora o Alexandre Pereira, direto de Blumenau, falando de um caixa eletrônico que foi explodido no banco lá de Blumenau. Não é isso, Alexandre? Boa tarde. Boa noite, olha, por aqui a polícia está na caça de uma quadrilha de caixeiros. Os criminosos agiram neste fim de semana em Blumenau. Tudo registrado pelas câmeras de monitoramento, onde os bandidos chegam em um veículo Saveiro. 3 homens descem do carro. Repare que um deles está fortemente armado. Um segundo veículo dá cobertura aos comparsas. Do lado de dentro da agência, 2 homens arrombam um dos caixas eletrônicos, instalam a dinamite e detonam o equipamento. Em seguida, todo mundo foge. A agência ficou parcialmente destruída. Tudo aconteceu nesta cooperativa de crédito no bairro Tribés, em Blumenau. Um dos veículos utilizado pelos bandidos foi encontrado pela polícia. Esta Saveiro estava sem as placas, mas, segundo os policiais, o veículo tinha sido tomado de assalto à residência recentemente na cidade de Rio do Sul. A polícia está trabalhando para tentar identificar esta quadrilha e não descarta que os mesmos bandidos praticaram outros roubos também aqui na região. Entre eles, também há uma explosão a caixa eletrônico na cidade de Luiz Alves na semana passada. Por enquanto, os bandidos permanecem foragidos. Muito obrigado, Alexandre, pelas informações, e eu vou botando um ponto final no Cidade Alerta Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Fiquem com Deus, eu volto no próximo jornal aqui na tela do YouTube. Um grande abraço a todos, uma boa noite e tchau.